e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós os pedimos a vossa graça para que na continuação desta meditação o Senhor nos auxilie com o vosso Espírito, mas também nos auxilie sempre com a intercessão e ajuda de nossa Mãe Maria Santíssima. Ajudai-nos, Senhor, a permanecermos no vosso amor, para que nós sejamos sempre capazes de produzir bons frutos, frutos de amor, de misericórdia, frutos de bondade, de mansidão, de paciência. Ajuda-nos, Senhor, a produzir 100 de todos os frutos que nós temos que dar na nossa vida. Não permitais, Senhor, que nós desanimemos diante das dificuldades, diante dos percalços que surgem na nossa vida. Ajudai-nos a transpor as muralhas que se levantam no nosso caminho, sabendo que o Senhor mesmo é quem tem poder, autoridade para derrubá-las. Não permitais, Senhor, que nos deixemos levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de acreditarmos nas nossas próprias forças. Ajudai-nos sempre a nos mantermos humildes, para que possamos sempre compreender que sem vós nada podemos fazer. E ajudai-nos, sobretudo, com a intercessão da Virgem Maria Santíssima, para que sejamos sempre obedientes à Tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Filipe Esmaldoni. Muito bem, irmãs. Agora gostaria de entrar nesse aspecto mais ligado mesmo à palavra, ao termo, da fidelidade e da perseverança de que fala o documento, de que também está aí colocado para o capítulo de vocês e que deve nos ajudar muito na nossa vida de consagrados. Então, antes de mais nada, quero colocar aqui uma reflexão que eu tirei do dicionário espiritual, também do Cardeal Martini, que falam sobre esses dois termos, fidelidade e perseverança. Eu gosto muito do Cardeal Martini, já falecido, porque ele era um verdadeiro mestre da Lexio Divina, apontado por Bento XVI, por São João Paulo II, como um verdadeiro mestre da leitura orante, um homem que tem uma capacidade profunda de nos colocar dentro do Evangelho. E sobre a fidelidade, ele diz que é a coerência consigo mesmo. Fidelidade se identifica com coerência consigo mesmo, com as promessas feitas e também fidelidade ao outro, seja ele uma pessoa humana ou Jesus Cristo, o Senhor. Então, esta fidelidade, que é a coerência com aquilo que vocês prometeram, a alguém, mas sobretudo com o Senhor Jesus Cristo. E é tão importante que não há o que temer qualquer automatismo. Então, aqui é importante a gente entender a questão dos automatismos, porque esse também é um risco na nossa vida. Muitas vezes nós transformamos a nossa vida em automatismos. Começamos a fazer as coisas de forma automática. Isso é um perigo. Mas existe um automatismo bom, um automatismo positivo, e existe o negativo. Então vamos ver a diferença. Para conservar a fidelidade por toda a vida, vale a pena correr o risco da rotina. Então, hoje, às vezes, nós tememos um pouco a rotina, mas é um risco que vale a pena se correr.
Eu acredito que essa questão da rotina entra naquela palavra, enquanto lhes dizia, da importância de se recuperar o sentido de disciplina. Porque senão a nossa vida se torna uma desordem. Hoje nós assistimos um caos porque não tem mais disciplina. As pessoas estão vivendo de modo desordenado, não se tem horário para nada. O tempo não está mais desorganizado. O Gênesis é justamente isso, se fala que o Senhor pôs ordem nas coisas. E hoje nós vivemos uma desordem. A falta de disciplina nos leva à desordem. E é por isso talvez também que muitas pessoas acabam às vezes perdendo o sentido da sua vocação. Além disso, existe automatismo e automatismo. Há o automatismo racional e o irracional. O racional leva-nos a realizar gestos espontâneos, imediatos, quase que instintivos, porque resultam de escolhas razoáveis e autênticas. Este automatismo é bom. O automatismo irracional, mau, provém de condicionalismos puramente externos e mascara uma realidade não existente. Pratica-se gestos. Um gesto de gentileza por um aniversário, por exemplo, porque as condições nos obrigam a fazê-lo e não por amor ou afeto. Consegue entender isso? Vou dar um exemplo prático. Numa comunidade, no dia do aniversário de um irmão, na hora das preces na capela, um irmão formulou uma prece pelo irmão aniversariante. Que prece maravilhosa, uma coisa encantadora. Achei que a prece não teria fim. E reza, e pede e tal, e... Muito bem, terminou a oração. Na hora do almoço, o mesmo irmão que formulou a prece disse: eu vou almoçar na casa de uma família aí que me convidou para almoçar. Entendem isso? De que adiantou uma bela prece, se na hora do almoço de estar com a comunidade, de comer com o irmão, festejar com o irmão, a hora do seu aniversário, não se faz presente? Entende? Não era um compromisso que se exigia da pessoa. Então veja como às vezes, os nossos automatismos, as válvulas de escape, podem se tornar maus nesse sentido. A própria postura da pessoa desmente a realidade. Ainda mesmo este automatismo não significa bem nem mal. Mas a fidelidade é a virtude que gera automatismos bons. Não devemos recear aprofundar as raízes da nossa fidelidade, mesmo nos gestos instintivos ou repetitivos, porque se assim fizermos, estes possuirão sempre uma raiz verdadeira. Podemos e devemos revigorar a raiz através da oração e da graça, recorrendo à misericórdia de Deus e à meditação. A meditação é muito importante. Mas não devemos ficar perturbados se não sentirmos nada quando realizamos certos gestos, porque o sentimento já penetrou na raiz, na profundidade. Então isso nos leva a entender que a oração como relacionamento
passa também às vezes por esta compreensão de que a fé, e a fé é importante para entender fidelidade, a fé não significa muito sentir. A fé é aquela capacidade que eu tenho de continuar crendo em Deus, de continuar amando Deus, louvando Deus e esperando em Deus, mesmo quando contra toda desesperança. Mesmo quando Deus silencia, por exemplo. É quando eu dou tudo, porque Deus me pede tudo. Deus que se dá de todo, irmãs, exige que nós também nos entregamos de todo. Nós víamos no domingo passado justamente isso. Deus pede tudo a Abraão. Vocês sabem o significado da palavra, aliás, do nome Isaac? Isaac significa sorriso de Deus. Toda a esperança de Abraão era ter um filho. Deus deu o filho. O sorriso de Deus se abriu para Abraão. E no momento da noite escura mais profunda de Abraão, mais profunda do que aquele deixar todas as suas coisas, a sua terra e ir para onde ir, no momento mais profundo, na noite mais escura, Abraão é pedido a ele que dê justamente aquele que é o motivo do seu sorriso, da sua alegria, ou seja, dar tudo. E ele não temeu dar tudo. E esse é o mais difícil, dar tudo para Deus, sobretudo quando Ele exige de nós aquilo que nos é mais precioso, aquilo que nos é mais caro. O que é mais caro para você? O seu tempo? Você é capaz de dar todo o seu tempo para Deus se Ele pedir isso para você? Qual é o seu Isaac? Todos nós temos o nosso Isaac, aquilo que nós mais amamos. E se Deus nos pedir para sacrificar este Isaac por Ele, estamos dispostos? A fidelidade de Abraão nos mostra que é preciso ter coragem de entregar tudo, dar tudo. Mas isso não é perder, viu, irmãs? De modo algum. Porque Deus nos devolve tudo nele, com a sabedoria dele, nos dá tudo. Por isso não precisamos temer dar tudo. Mas a fidelidade é a virtude que gera automatismos bons. Podemos e devemos revigorar a raiz através da oração e da graça. Irmãs, eu dizia logo no início que a nossa vocação primeira, e também vimos isso no Evangelho de São Marcos, é o próprio Cristo, estarmos unidos a Cristo. O sentido da vossa vocação tem que ser Jesus, da nossa vocação tem que ser Jesus. O sentido da vocação de vocês, a fidelidade de vocês, tem que estar em Cristo, não pode estar na missão. A missão é consequência. A missão é consequência. O que aconteceu depois do concílio? Muitas pessoas que colocaram a sua fidelidade e o sentido da sua vocação na missão específica, perderam o sentido da sua vocação quando a missão específica teve que ser deixada. Quantas congregações, por exemplo, se dedicavam ao ensino e de repente o Estado começou a tomar conta de tudo. E agora? Agora não vou dar mais aula. Agora não tem mais colégio. Acabou a vocação. Entende? O sentido da minha vocação é na enfermagem. O Estado tomou os hospitais.
agora não tenho mais vocação? Acabou-se o sentido da minha vida consagrada? São Filipe Smaldone é para vocês uma inspiração de vida, uma inspiração de entrega, uma inspiração de missão, mas ele é uma inspiração que remete à videira, Cristo. Ele inspira um modo de servir, um modo de viver, um modo de fazer. Mas o sentido da sua vida está em Jesus. E é por isso que às vezes a gente precisa sempre se reinventar. Porque às vezes a própria circunstância da vida ou histórica vai exigir isso de nós. Agora o mais importante é permanecer fiel a Ele, a Cristo. O sentido da nossa vida tem que estar nele. Você se consagrou não para fazer isto ou aquilo, mas para ser dele. Amanhã, quando você não puder mais fazer nada, seja por questão de idade, seja por uma questão de enfermidade, a sua vida não estará desprovida de sentido. Você deverá continuar pertencendo a Ele, vivendo para Ele, unindo as suas dores às dele, unindo a sua cruz à cruz dele, permanecendo fiel ao seu chamado, ser uma com ele, configurada com ele. Porque se o sentido da minha vida está no fazer, então a hora que eu não puder mais fazer, acabou o sentido da vida. Entende? Se o sentido da vida consagrada está na missão, e quando você não puder mais ir à missão? É o belíssimo exemplo que nos dá o Papa Emérito. Não dou conta mais, não tenho energia mais para essa ação e missão direta. Mas continuarei na igreja, agora orando por ela. Ele não perdeu o sentido da vocação dele, que não é fazer isso ou aquilo, que não é estar, ser papa ou administrar ou governar a igreja. É muito mais profundo. É estar nele, unido a ele. Este é o sentido da nossa vocação. Perseverança. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta-nos. Sempre me pareceu um pedido belíssimo, e não compreendia a repreensão de Jesus a Filipe. Parece-me óbvio que Jesus respondesse: Vede, finalmente Filipe fez o pedido essencial. Mostra-nos o Pai, e isso basta-nos. O pedido evoca outros pedidos tornados célebres na tradição eclesial. Concede-nos o teu amor e a tua graça, e isso basta-nos. Mostra-nos o teu rosto. Certamente Filipe experimentava uma tensão espiritual altíssima. Porém foi-lhe respondido: há tanto tempo eu estou convosco e tu ainda não me conheces, Filipe? Encontramo-nos perante uma interpretação um pouco inédita do tema da perseverança e sentimos-la dirigida a cada um de nós. Notemos que a expressão "me conheces", traduzida na linguagem do Novo Testamento, deve ser relida à luz das palavras de Jesus a Paulo. Por que me persegues? Por que você está andando atrás de mim?
Me conheces? Me persegues? Me amas? É o eu de Cristo e da Igreja, no qual o homem contempla aquele rosto do Pai, que deseja contemplar e para o qual foi criado. A pergunta é: no que vocês estão fazendo? No trabalho da educação, servindo aí nas comunidades, na anunciatura. Vocês estão procurando o rosto do Pai, irmãs? Vocês continuam procurando o rosto do Pai, o rosto de Jesus, naquilo que vocês estão fazendo? Ou estou simplesmente fazendo algo? Entende que é a nossa busca, o que é a nossa perseverança? A perseverança, irmãs, ela não pode ser simplesmente em eu fazer coisas pelo fazer. É muito fácil perseverar nesse sentido. Cumprir horários, cumprir regras. Mas a perseverança tem que estar associada à fidelidade. Eu persevero porque eu estou buscando o rosto de alguém. Porque eu estou procurando por alguém. Porque eu quero me unir a alguém. A minha missão não é um fazer pelo fazer, mas é porque eu estou em busca do rosto do Cristo sofredor, do Cristo pobre, do Cristo casto, do Cristo obediente. Porque senão, aí se torna aquele automatismo mau. Faço, porque eu faço. Tem que fazer, eu prometi, está na regra. Entende? A perseverança tem que estar ligada à fidelidade. Eis o dom da perseverança. Não somente aguentar, não somente aguentar, mas contemplar. Ah, eu aguento, tem que dar conta, né? Fazer o quê? Já entrei na barca, né? Agora tem que ir. Entende? É a questão do suportar. Ah, eu suporto. Todo mundo gosta de justificar isso em Paulo. Né? Suportai-vos uns aos outros. Ah, eu estou suportando, eu estou tolerando. Mas não é esse o sentido do verbo em São Paulo. Suportar em Paulo é ser suporte para o outro. Ser suporte para o outro. Não é simplesmente aguentar o outro, mas é ajudá-lo. Por isso também o dom da perseverança não é somente aguentar, mas contemplar. Na comunidade, contemplar na comunidade. Contemplar o Cristo na comunidade. O Cristo sofredor, sobretudo. Na Eucaristia. Entende? Porque eu posso perseverar a missa. Ah, não falto a missa nunca. É uma perseverança. Mas você está contemplando na Eucaristia? Você ainda contempla? Você ainda busca o rosto dele na Eucaristia? Você, quando olha para a Eucaristia, ainda se esforça para ver nela a presença de Jesus ressuscitado que está se dando a você, se entregando a você. Porque só se eu entendo que Ele está se dando, que Ele continua se entregando por mim, eu também vou entender que depois de comungar, eu me fiz um com Ele, então eu também vou me entregar, eu também vou continuar me doando. Agora, se a Eucaristia, como Paulo diz para a comunidade de Coríntios, é só um encher a barriga,
depois eu não vou saber dar. Se eu não entendo que na Eucaristia Ele morre por mim, depois também não vou saber morrer pelo outro. Muitos ainda não compreenderam o sentido da Eucaristia, de morrer para si mesmo, de morrer para a sua vontade na hora da consagração. Isto é o meu corpo dado, isto é o meu sangue derramado. E depois, quando eu comungo, pronto, estou pronto, unido a Cristo para também dar meu corpo, derramar o meu sangue. Porque senão, eu só simplesmente persevero nela. Então é preciso contemplar. Também contemplar na palavra. A perseverança na palavra, na escuta da palavra, mas tentar contemplar o rosto desse Cristo, ouvir a voz de fato do Senhor falando comigo na palavra. Não ler como se fosse um livro de história, como muitos fazem, mas ler esta palavra como dirigida a mim. Escutar Jesus falando comigo, pôr o meu nome no lugar ali onde está Pedro, Paulo, Isaías, Jeremias, e escutar Deus falando comigo. Deus falando comigo, Deus me pedindo. Essa é a contemplação. Ele está falando comigo, Ele diz que me ama, Ele diz que dá a vida por mim, Ele diz que o meu nome está escrito na palma da mão dEle. Ele me diz, não tenha medo, eu estou contigo. A gente consegue ouvir esta palavra sendo dita a nós, ou a gente escuta esta palavra como algo dito na história? Eu consigo entender que agora eu sou este povo, objeto desta salvação? Ou Deus está falando só com Israel? Não fala comigo? Deus falou com Isaías, mas fala comigo agora. Isaías não está mais aqui. Pedro não está mais aqui. Agora é comigo esta palavra. Paulo não está mais aqui. É preciso contemplar. Também na presença misteriosa de Jesus, no Espírito Santo, no rosto do Pai. Contemplar. E viver como se tivéssemos chegado à meta, porque esta meta é nos dada em qualquer momento do caminho. Irmãs, temos visto muitas dores e muitos sofrimentos. Todos nós podemos agora, neste atual momento em que estamos vivendo, desanimar, sentir medo, angústia e tantas outras coisas. Agora veja, olha a importância de permanecer como Maria, conservando consigo a palavra. O Senhor nos diz várias vezes na Sagrada Escritura: não tenham medo. Segundo, eu estou contigo. Paulo, em Cristo, somos mais que vencedores. Nós já somos vencedores. Somos eleitos. A porta do céu está aberta porque Ele já abriu para nós. Já somos salvos. Esta é a realidade. Temos que tomar cuidado, porque quando nós nos esquecemos desta palavra, nós nos deixamos levar pelos sentimentos, pelas emoções. E é por isso que às vezes nós vamos sucumbindo. A falta da meditação, da confiança na palavra de Deus. Não dá, irmãs. Se nós nos afastamos da palavra e da meditação da palavra, nós vamos sucumbir. Lembrem-se, Jesus mesmo diz: eu sou a rocha. Onde nós estamos construindo?
Em cima do que estamos construindo? Sem se manter unidos à rocha, a casa vai cair. E a rocha é a palavra. É preciso meditar, é preciso ter tempo para meditação, para a escuta da palavra de Deus, para depois não se deixar levar. Entende por que é preciso cercar seu momento de oração pessoal? Você imagina se cada vez que você passasse por um sofrimento e por uma angústia, viesse aquela palavra assim no seu coração: não tenhas medo, eu estou contigo. Não se preocupe, eu tenho você na palma da minha mão. Agora, quando vem o medo e quando vem a angústia, cadê a palavra? Onde está a palavra? Faz tempo que eu não medito, já nem lembro mais. É isso que é aquele papel de Maria, conservar a palavra. Vou dar um exemplo prático. Maria aos pés da cruz. São João faz questão de frisar para nós no Evangelho que ela estava de pé diante da cruz. Stabat Mater. Digam, irmãs, qual é a mãe que consegue ficar de pé diante do sofrimento do seu filho? Sem se desesperar, sem se escabelar. Qual é? Sabe por que Maria permanece em pé diante da cruz? Porque ela tem fé na palavra do Filho dela. Maria é uma mulher de fé, por isso ela é perseverante diante da cruz. Fiel. Porque olhem, Jesus disse, e disse 2 vezes, o Filho do Homem vai ser perseguido, vai morrer, vai sofrer muito, morrer, mas ele ressuscitará no 3º dia. Primeira ação, desespero. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Olha o inimigo, vem semeando a desconfiança na palavra de Deus. Depois, mais uma vez, o Filho do Homem vai ser perseguido, vai sofrer muito, ser rejeitado pelos homens, mas no 3º dia ele ressuscitará. O que aconteceu na hora da cruz? Todo mundo corre. Por quê? O que ficou dentro? Vai ser perseguido e vai morrer. Quem guardou a 3ª palavra? No 3º dia ressuscitará. Ninguém guardou, ficou com um elemento negativo. A mãe guardou. É por isso que ela está em pé lá diante da cruz, porque ela olha fixo no olhar do filho dela, e ali, ela que guarda a palavra no coração, sabe que o Pai não vai abandonar o filho ali na cruz. Maria já está com o olhar lá na ressurreição, por isso ela não se desespera, ela é uma mulher de fé. Ela está com o olhar lá na frente, enquanto os outros estão com o olhar no sofrimento. É justamente a mesma chamada de atenção que Jesus faz com os discípulos em Emaús. Como vocês são lentos, tardos para entender. Não estava escrito que isso ia acontecer. Eu não falei para vocês que isso ia acontecer. Por que este desânimo? Por que este desencorajamento? Eu disse que isso ia acontecer. Se vocês tivessem conservado a minha palavra, como a minha mãe, vocês estariam firmes de pé e não desanimados e sem medo, fugindo para Jericó.
É o que acontece conosco. Entramos na vida religiosa, fazemos promessas de fidelidade, de perseverança. E quando começa a surgir a cruz na nossa vida, pronto. Aí começa a desanimar, agora eu não vou mais para a capela, agora eu não vou rezar mais, agora eu não vou fazer mais isso aqui, agora... Um monte de desculpas. Mas bendita, Ele não disse para você que se você quisesse seguir a Ele, você tinha que renunciar-se a si mesma, pegar uma cruz e seguir? Você esqueceu disso? Conserve a palavra com você. Quando foi que Ele disse que ia ser fácil? Ele não ilude ninguém. Viu? Vocês casaram, irmãs, vocês casaram com o homem mais sincero do mundo, que não ofereceu flores e bombons e anel de brilhantes antes do casamento e disse assim: vai ser uma bênção. E depois da noite de núpcias, lá vem a surpresa. O noivo já tinha dito: olha, vai ter cruz. Vão perseguir vocês como perseguiram a mim. Então você percebe como nós nos iludimos? A palavra de Deus não nos ilude. Deus é sincero. Não permite nossa ilusão. Por que nós nos iludimos assim? Então a nossa falta, às vezes, de perseverança e de fidelidade está porque, às vezes, nós nos esquecemos da palavra dele. É justamente o que o documento aqui nos fala, irmãs. Aqui o documento nos deixa claríssimo que a fidelidade e a perseverança está ligada a uma memória de Deus. E diz: Deus é fiel. Por isso nós também podemos ser fiel. Na página 41, no capítulo 1, já diz isso. Deus é fiel. O Papa Francisco, inclusive, nos exorta frequentemente a fazer memória. O que é fazer memória, irmãs? Olha no Antigo Testamento, Deus o tempo todo falando para Israel: lembra-te, lembra-te, lembra-te. Lembra quando vocês estavam com fome? Eu fiz chover o maná. Lembra quando vocês estavam com sede? Eu fiz sair a água da rocha. Lembra quando vocês estavam escravos lá no Egito? Eu tirei vocês de lá. Lembra quando vocês deram de frente com um muro em Jericó? Eu derrubei o muro. Vocês esquecem de todas as graças que eu fiz. A fidelidade só é possível quando eu faço memória de todas as graças que Deus fez sempre na minha vida, na história. Esses dias eu falava para um grupo: vamos aprender a rezar? Olha a oração magnífica de Esther. Vocês já prestaram atenção na oração de Esther, irmãs? Eu ouvi dos meus antepassados. Eu ouvi dos meus antepassados. Eu ouvi dos meus... Ela começa a narrar toda a história da salvação, quase que dizendo assim, para esse Deus que diz: lembra Israel, lembra Israel, ela começa a dizer: lembra, Senhor, quando você chamou Abraão, lembra, Senhor, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, lembra quando o Senhor fez maravilhas lá no país de Cã? Então agora, Senhor, por favor, lembre-se de novo do meu povo que está aí para ser morto. E Deus ouviu a oração de Esther, porque Esther foi muito inteligente e sábia. Numa memória brilhante, tudo aquilo que ela ouviu dos antepassados dela, ela recordou a Deus. Então é preciso fazer memória, porque a perca de memória, irmãs, é um problema sério. Viu? Havia um filósofo chamado Epiteto,
ele dizia: o ser humano é um animal que esquece. Esse é o nosso problema. Nós nos esquecemos. Esquecemos quem somos, o que somos chamados a viver, nós esquecemos. É por isso que é preciso fazer memória, é preciso recordar. Talvez é a palavra que hoje mais nós precisamos trazer à tona e insistir muito nela: consciência. Toma consciência de quem você é. Santo Agostinho nos diz: cristão, toma consciência da tua dignidade. Consciência. Então a fidelidade, já quero encerrar, porque eu sei que vocês estão com o estômago reclamando. Irmãs, página 45 do documento. Só para confirmar tudo aquilo que eu disse para vocês na primeira parte, porque senão vocês vão dizer que eu estou falando coisa sem nexo. Página 45. A fidelidade vive do encontro. A fidelidade vive do encontro. Como é que você quer ser fiel, se manter fiel ao seu carisma, se você não tem encontro com a sua regra, com as suas constituições? Como é que você quer ser fiel à sua vida cristã, se você não tem encontro com Cristo? A fidelidade se dá a partir do encontro, ela vive do encontro. O encontro com Deus envolve o homem na sua inteireza. Somos chamados a viver a total confiança de nós mesmos, intelecto e vontade, mente e coração, firmeza e doçura do consentimento. Esta palavra doçura me tocou muito quando eu li as vossas constituições e a vossa regra para pregar o retiro das irmãs aqui. Doçura do consentimento. A fé é o mistério do encontro, feito pelo Espírito entre o Pai e o Filho, no coração do homem que acolhe o Verbo e se deixa conformar a Ele. Fidelidade, fé, confiança em Deus, fé, confiança em Deus. Como posso me manter fiel? Como posso perseverar? Sem ouvir esta palavra, sem meditá-la, sem falar, sem manter diálogo, relacionamento com esse Deus. O encontro com o Senhor abre o discípulo à plenitude da vida. Perseverar faz parte também da memória e também da esperança. Portanto, essas duas realidades, fidelidade e perseverança, que estão intrinsecamente ligadas, dependem muito da nossa relação com Deus. E aqui entra a organização de toda a nossa vida, do resto que o documento vai dizer. Nossa relação com o tempo, nossa relação com as pessoas, nossa relação com o criado, dependem muito da nossa relação com o Criador. Quero encerrar com algo prático. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade adoecida. Depressão e ansiedade. Porque a sociedade criou um modo de viver que não corresponde ao modo com que Deus nos criou. E o nosso cérebro não dá conta
do que esta sociedade desenvolveu. Exemplo prático. A maior parte de vocês aqui, tirando as mais jovenzinhas, que eu não sei se passaram por isso, mas a esmagadora maioria de vocês, como eu, quando íamos fazer um trabalho na escola, tínhamos que levar um calhamaço de folha de papel ao maço. Eu me lembro quando uma professora de estudos sociais, de organização social e política, nos fez ir uma vez a uma biblioteca, a biblioteca municipal, para copiar os 30 direitos e deveres do homem. Era lei que não acabava mais. Uma semana copiando na biblioteca. Uma verdadeira briga, porque não tinha livros para todo mundo. Então, quem chegava mais cedo pegava o livro, começava a copiar, e daqui a pouco chegavam os outros e dizia: deixa eu também copiar, porque vocês já copiaram bastante. Era uma guerra. Um verdadeiro trabalho. Trabalho de escola dava trabalho, irmãos. Hoje, você clica e o trabalho está na sua frente. Você imprime. Que trabalho que você tem? Entendem? Quando a gente queria comer, a maior parte dos nossos pais tinha que buscar lenha, rachar a lenha, e depois, quando punha a lenha no fogão, sopra, 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 sopra. Agora, você liga e a comida chega quente na porta da sua casa. Esta é a sociedade chamada sociedade express. Rápido. É a sociedade soft, mole, fácil, facinho, facinho, molinho, molinho. Para a vida virtual, uma maravilha. Você vira aqui, você está do outro lado do mundo. Clica, num instante você está falando com alguém do outro lado do mundo. Para a vida virtual, facinho, facinho. Mas na vida real não é assim. A vida real não é assim. E é por isso que nós temos tantas pessoas adoecidas. Na vida real, irmãs, a vacina não está vindo express. Na vida real, não está sendo mole. Mas como as pessoas estão todas perdidas no virtual, elas não estão dando conta de administrar a vida real. Porque na vida virtual é tudo muito fácil. Eu clico aqui, ligo a televisão, não preciso nem me levantar. Mas na vida real não é assim. Na vida real eu tenho que enfrentar a fila. Na vida real eu tenho que tomar 2 doses da vacina. E sabe-se Deus se eu não vou ter que tomar uma vez por ano. Na vida real as coisas não mudam rapidamente, como num cliquezinho de dedo. E aí você percebe por que tanto adoecimento. Porque a vida real não acompanha a vida virtual. A vida real exige esforço. A vida real exige luta. A vida real exige trabalho. A vida real não é fácil. A vida real exige que você carregue uma cruz. E é por isso que a gente precisa recuperar a dimensão da cruz na nossa vida, porque nós cristãos perdemos a dimensão da cruz na nossa vida. A cruz faz parte do caminho. E é por isso que a gente precisa recuperar a dimensão da disciplina na nossa vida.
E é por isso que perseverar e ser fiel dá trabalho e exige de nós dedicação, entrega. Exige abraçar uma cruz. Porque a vida não é fácil. Porque a vida não é virtual, a vida é real. E é por isso que é fastidioso, cansativo, desesperador e altamente destrutivo quando na minha vida eu perco a dimensão da fidelidade e do encontro com a palavra, com o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, porque tudo degenera em fazer, em simplicidade, tudo degenera em facilidade. Eu acho que tudo é fácil, mas quando a coisa aperta, aí eu vou perceber o quanto é difícil. E às vezes é tarde demais, como tem sido para muitos. Ou nós aprendemos a permanecer na videira, ou nós entendemos que sem Ele nada nós podemos fazer, ou nós vamos nos perder na nossa vocação. Foi a mesma mensagem que o Papa Francisco ontem dizia aos religiosos no Iraque. Se querem evangelizar, se querem ser missionários, se querem ser apóstolos, não deixem de ser discípulos. Não deixem de ser discípulos. Então, o que eu desejo, irmãs, para vocês que vão continuar ainda os seus estudos e a sua meditação, é que vocês, neste período que estão se preparando para o vosso capítulo, rezem, se coloquem aos pés do Senhor como Maria, reclinem a cabeça de vocês no ombro do Mestre como João, aprendam dele, ouçam dele, e não queiram fazer nada sem ele. E, sobretudo, não queiram entrar numa dimensão horizontal sem a vertical. Quando nós queremos abraçar nossos irmãos, como Jesus nos abraça, todos na cruz, nós precisamos aprender também a orientar a nossa mente, o nosso coração para o alto, para o Pai, para não perder o foco. Eis que eu venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade. Qual é a vontade do Pai? Que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Que nós sejamos todos bons samaritanos como Jesus foi. Mas lembrem-se, Jesus nunca fez nada sem o Pai. O Filho faz o que vê o Pai fazer. Não queiram fazer nada sem antes contemplar o que o Pai faz. Porque isso é perder-se. Então desejo de todo o meu coração para vocês, porque o mundo vai exigir cada vez mais de nós consagrados, uma palavra de orientação,
uma ajuda, mas nós seremos muito fracos e não daremos conta. Fugiremos da missão, como muitos hoje não estão aguentando, se antes nós não formos capazes de buscar esta força sobrenatural, porque humanamente não somos capazes. Se fazer em comunidade está difícil, quem dirá sozinhos? Não se esqueçam da dimensão contemplativa, porque é ela que nos dá força espiritualmente, para que na vida ativa nós possamos ajudar aqueles que mais precisam de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus.